Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. É uma honra, é um prazer estar trazendo as mensagens sagradas e maravilhosas de mais uma pérola do Evangelho da Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Meus amados, vamos a mais um vídeo e vamos desmascarar hoje alguns pastores evangélicos que têm se aproveitado da fé das pessoas, da falta de conhecimento, de entendimento do povo, para passarem mensagens mentirosas para o povo, se utilizando da Bíblia, se utilizando de mensagens antigas das histórias dos hebreus, onde não tem nenhuma coerência com a verdade sagrada do Evangelho da Graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar a vocês aqui o meu abraço, né? Que todos vocês são abençoados em Cristo Jesus. E eu peço que você deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, para que o YouTube possa estar passando para vocês as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando. É um grande prazer estar com vocês. Vamos meditar nesta palavra maravilhosa. Eu sempre tenho orado por vocês, tá bom? Para que Deus venha iluminar os seus pensamentos. Eu peço que você abra seu coração para receber a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você aprenda a entender as verdades contidas na Bíblia, que nem tudo que está na Bíblia é para nós, nem tudo que está escrito é para nós. Então, meu contato fica aqui na tela para que você possa me contatar alguma coisa, me procurar ou querer saber de alguma coisa. Eu terei o maior prazer de respondê-los quando eu puder, é claro. Então, vamos juntos comigo. Está acontecendo agora no país, no mundo, aliás, no mundo, né? Uma situação desconfortável. Apesar do povo estar passando por essa pandemia do coronavírus, né? Desse Covid-19 que tem invadido o mundo e matado já milhões de pessoas. Então, surgiu agora uma outra praga, né? Como não é de se admirar, porque essas pragas, elas têm surgido ao longo dos anos. Milhares de anos, muitos anos têm acontecido essas pragas no mundo, isso não é de se admirar. E você veja que até as notícias que passam na televisão, nos jornais, nos telejornais, anunciam de maneira normal. O governo se prepara para enfrentar a situação. E aí o povo não entra em pânico porque é coisa da natureza, que já tem acontecido há milhares de anos. Isso não faz sentido nenhum eu trazer para você uma notícia de pânico, de medo. Eu não posso usar a palavra de Deus, eu não posso usar os livros proféticos, os livros históricos que tem na Bíblia, para passar para você uma mensagem mentirosa a respeito de uma situação que não tem coerência com o Evangelho da Graça. Essa é a verdade. Tá vindo aí essa invasão de gafanhotos, que eu creio que você já está informado sobre isso, né? As notícias estão passando nos jornais e na internet. Mas, meu amado, é a praga de gafanhotos que muitos evangélicos até estão dizendo que está se repetindo o que aconteceu no Egito. Eu até rio um pouco, porque isso é algo estúpido. Não faz sentido. É falta de conhecimento. Então os pastores vão ao ar, né? Cheios de autoestima,
se achando o dono da verdade, acham que estão falando ao povo a verdade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não examina, não pesquisa, não procura saber. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não examinam direito. Eles passam versículos soltos, sem mostrar o contexto. E aí você fica a ver navio. Aí você fica sendo enganado. Mas vamos desmascarar esses pastores evangélicos que fazem seus vídeos mentindo para o povo, futurizando a Bíblia, querendo trazer à tona para os dias de hoje, na era moderna, coisas que já aconteceram há milhares de anos atrás, da época do povo hebreu escravo no Egito, que passaram 400 anos servindo aos egípcios. Quando Deus trouxe as pragas, as 10 pragas para o Egito, para mostrar o seu poder. E ele mesmo, o próprio Senhor Deus, endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Porque Deus é Deus. E ele tem o prazer em mostrar o seu poder. Ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, ele criou tudo. Essa praga de gafanhoto, tudo isso foi ele quem criou. Porque quem enviou as 10 pragas para o Egito foi Deus, não foi o Satanás, não foi o diabo, que nem diz os crentes. Porque para eles tudo é o diabo. Para esses crentes, esses evangélicos, tudo tem um Satanás, tudo tem um diabo. Porque eles já têm a mente cauterizada, acreditando nessa baboseira toda que tem se expandido pelo mundo. E assim o povo vive sofrendo. A igreja de Cristo, ela vive passando por essa imundície toda há muitos anos. Mas o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo está impactando pessoas, corações inteiros desse mundo. E você que me assiste é mais um que vai aprender aqui a se libertar desse mal. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou missionário. Eu sou apenas alguém que recebeu essa revelação da graça para passar para vocês, e eu passo com todo prazer. Eu não estou aqui para lhe ensinar, eu estou aqui para lhe devolver o que você já tem. Eu estou aqui para lembrar você o que você já é. Eu estou aqui para lembrar que você já é um escolhido, que você já é um eleito, que você já é um purificado, um lavado, um santificado, uma pessoa salva pelo sacrifício do Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz te libertou, te abençoou, te livrou. Você já é um abençoado de Cristo Jesus. Pare de ser enganado. A verdade é que essas pragas de gafanhoto, como se espalha a notícia no mundo, dizem que são 40 milhões de gafanhotos que estão aí, que já passou pela Argentina, passou pelo Paraguai, e dizem que está em direção ao Brasil. Que venha. Qual o problema? Passou pela Argentina. Alguns animais não suportam, as plantações são devastadas, porque sempre foi assim. É força da natureza. É a mão de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Não há nada neste mundo que ele não possa fazer. Essa é a verdade. Eu o louvo por isso. Eu glorifico, eu exalto o meu Senhor, tanto pelo bem como pelo mal, porque tudo é dele. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, continua sendo Deus. Se ele te abençoar, ele é Deus. E se ele não te abençoar, não vai mudar nada. Ele abençoando ou não, ele é Deus. Eu não o adoro pelo que ele faz. Não podemos adorar o Criador pelo que ele faz, esperando que ele faça. Não. Temos que adorá-lo porque ele é o nosso Pai. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Independente de qualquer coisa. Adore-o. Não importa a situação. Não importa o momento. Aprenda a se contentar com o que você tem. Dê valor. Glorifique a Deus. Agradeça. Porque ele já fez por você o que era para ser feito.
Não caia na lábia de qualquer bandido. Não caia na lábia de mercenários que ganham milhões de seguidores no YouTube, que ganham milhões de fiéis para dar seus dízimos, tirando a verdade, mentindo e tirando a verdade do Evangelho da Graça. Nenhum dia esses gafanhotos eles consomem o que 350 mil pessoas poderiam comer. E o que 2.000 vacas poderiam comer, eles consomem num dia, esses gafanhotos. É porque é uma praga mesmo, né? E isso nós temos que aprender que vem de Deus. Querendo ou não, tudo vem de Deus. Vários pastores evangélicos fazem vídeos mentindo para o povo, futurizando a Bíblia. O que já aconteceu. Desde o primeiro século até hoje, muitas desgraças já aconteceram no mundo, ou não aconteceram, desde a vinda de Cristo. Desde a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 do primeiro século, desde dos imperadores Constantino, que criou o cristianismo católico, que deu origem, que firmou a religião católica no mundo. Desde lá para cá, que milhares e milhares de desgraças já aconteceram. Só para você ter uma ideia. Aconteceram os massacres dos judeus nas arenas pelos romanos. As cruzadas da Igreja Católica matando e devastando milhares de pessoas por causa da sua crença maligna. Porque os cavaleiros templários que juravam pela Igreja Romana, eles juravam pela Igreja em nome de Cristo. Só que um ato falso e mentiroso. Tudo aquilo era para banir o povo que não aceitavam as leis da Igreja, que eram chamados de pagãos, que eram chamados de bruxos, de feiticeiros. E aí, a Igreja, para poder ganhar muito dinheiro, muitas terras que a Igreja Católica se apropriou com as assinaturas dos nobres, reis e condes, se apropriou de milhares de terras no mundo. É dona de muitas terras por causa da sua safadeza, da sua imundícia. E com esses cavaleiros templários fazendo essas cruzadas, eles matavam milhares de pessoas. Essas cruzadas eram para matar pessoas. Era para destruir famílias. Era para destruir plantações. Como os gafanhotos. Era uma praga também. As igrejas evangélicas até criaram hoje, né? Essas cruzadas. Quer dizer, tiradas da Igreja Católica. Eles fazem essas cruzadas como de milagre, de bênçãos. É isso aí. Tinha também a peste negra. Peste negra que matou milhões de pessoas, devastou metade da Europa, vindo da China, nos navios infectados de pulgas, insetos, de ratos. Teve também várias pragas. Teve a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, que teve o massacre de milhares de judeus. Um grande holocausto que Hitler fez. Não teve? Fomes, guerras, secas e muitas doenças, como o câncer, como a AIDS, a gripe aviária, a não sei o que da vaca e muitos tumores, todo tipo de praga já teve no mundo. Agora tem um coronavírus. E aí, com o coronavírus tá vindo a praga dos gafanhotos. Agora o problema é que toda vez que surgia uma praga no mundo, os evangélicos, os crentes diziam que era Jesus voltando. Com o massacre dos judeus, Jesus está voltando. As cruzadas, Jesus está voltando. A peste negra, Jesus está voltando. Com as outras pragas, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, Jesus está voltando. Quando teve fome no mundo, quando teve seca, que não chovia, Jesus está voltando. Com câncer, com a AIDS, Jesus está voltando. E agora com esse coronavírus, Jesus está voltando. E surgiu agora a praga dos gafanhotos, é o quê?
Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. O rei está voltando, o rei. Meu amado. Parem de ser enganados. Jesus já voltou. Ele já voltou no ano 70, com a queda do templo em Jerusalém. Nós hoje vivemos sob a sua graça maravilhosa. Nós hoje iremos reinar com ele quando morrermos. Hoje as pessoas morrem e vão para a glória com Cristo. Porque ele já nos deu essa graça maravilhosa, esse favor imerecido. Milhares de crentes morreram no mundo, desde os séculos passados, acreditando nessa grande tribulação, acreditando na volta de Jesus, e nunca viram, nem viram tribulação e nem viram Jesus voltar. Ficam fazendo novelas de Apocalipse, dizendo que o anticristo vem com seu exército. O anticristo com seu exército. Ah, meu Jesus amado, como é ridículo. Como é ridículo a gente ter que ouvir e ver a ignorância desses teólogos da Bíblia. Será possível, meu amado, que essas pessoas não enxergam a verdade? Deixem o evangelho da graça invadir vocês para vocês ser libertos, como eu sou liberto. O anticristo é um homem rico, milionário, que monta um exército de assassinos para destruir pessoas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Diga para mim, me mostra. Porque não tem na Bíblia. Você tem que entender o que significa a palavra anticristo. Eu já mostrei em outros vídeos. Você quer saber o que era anticristo? Quem era, o que era? Assista. Procure aí no YouTube os meus outros vídeos que tem eu mostrando o que era o anticristo. Anticristo, eu vou só ressaltar aqui uma ideia para você. Anticristo. O que é anticristo? A palavra já está dizendo anti. É como o anticoncepcional. O que é um anticoncepcional? É um remédio que é contra a gravidez. A palavra anti significa pré, significa contra. É aquilo que é contra, aquilo que se opõe. É aquilo que não aprova. É a palavra anti. Tem o antiterrorista. O que é antiterrorista? É aquele soldado, aquela pessoa que é contra os terroristas. Tem o antibiótico, que é um remédio que é contra as doenças. O nome é anti. Por que bota anti? É porque é contra. É para combater. É que não aceita, é que não aprova, é que se opõe. É isso que significa a palavra anti. Da mesma forma, a palavra anticristo. O que é a palavra anticristo? É aquilo que é contra Cristo. E o que é ser contra Cristo? É quando você não aceita a graça de Cristo. É quando você não vive o evangelho da graça. Que é exatamente o que a maioria dos evangélicos, nos seus alçapões, nos seus templos, que eles chamam de igreja, fazem hoje, há milhares de anos. Isso significa a palavra anticristo. Anticristo são todos aqueles que são contra Cristo. Não é um homem. O anticristo não é um. Por que não é um? Porque já dizia o apóstolo da graça, porque João também disse. Você quer ver comigo? Vamos ver aqui comigo. Vamos ver aqui se eu encontro para você o que é o anticristo. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu encontro para você aqui. João já havia descrevido sobre o anticristo. Ele fala que os falsos mestres e enganadores. Eu vou ver aqui com você
se é aqui que ele está falando sobre o anticristo, viu? Que eu quero que você entenda que já muitos anticristos estão no mundo. Entendeu? Porque a palavra anticristo são todos aqueles que são contra Cristo. Não é que vai ter um anticristo, um homem poderoso, que vai levantar um exército contra o povo, não. Como estão fazendo aí com essa novela, né? Com essa novela chamada Jesus. Aliás, Apocalipse. Não é isso? Essa novela chamada Apocalipse que tem aí. Que estão falando que o anticristo, até os pastores, eu fico imaginando, meus amados, como é que até os pastores, eles acreditam nisso. Eles ficam assistindo essa blasfêmia ao evangelho da graça de Cristo e ficam concordando e ficam aí falando que o anticristo virá com seu exército. Meu amado, leia comigo aqui. O que é o anticristo? Eu estou falando isso aqui, é só uma breve explicação, porque tem outro vídeo aí que comenta sobre isso. Mas acompanha aqui comigo. Preste atenção que João, primeira epístola de João, antes de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18, ele vai falar. Agora, acompanhe comigo. Será que esses pastores não têm a Bíblia? Claro que tem. Mas vamos ver aqui, ó. Capítulo 2, versículo 18 de 1 de João. Filhinhos, ele fala aqui, é já a última hora. Por que ele fala isso? Porque estava próximo do ano 70. E como ouvistes que vem o anticristo, olha só. E como ouvistes que vem o anticristo, porque Jesus de Nazaré já anunciava aos judeus a vinda do anticristo. Virão muitos em meu nome. Não foi assim que ele falou? E enganarão a quem? E enganarão a muitos. Quem são esses que viriam no nome dele e enganariam a muitos? Os anticristos. Que usam o nome de Jesus, mas são contra ele. Milhares de igrejas aí evangélicas estão usando o nome de Jesus. Tem a placa lá, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é todo poderoso, Jesus é isso, Jesus é não sei o quê, mas são contra. O negam com as suas obras, confessam com a sua boca que o amam, mas com as obras negam. Que obras? As obras da lei. Toda a igreja evangélica, escute o que eu estou te falando, toda a igreja evangélica, meu amado, que tem batismo nas águas, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, não tem na Bíblia, fogueira santa, altar, arca da aliança, que contém os utensílios da lei de Moisés, que tem dízimos, campanha, orações em altar, jejuns, que contém todas essas oblações, essas obras mortas, elas são anticristo, são contra Cristo. Porque o evangelho da graça de Cristo não tem essas obras, não tem essas leis. Porque Cristo na cruz, ele aniquilou a lei. E tudo isso que essas igrejas praticam são da lei. É do judaísmo. São contra Cristo. São os anticristos. Quem é os anticristos no mundo? A maioria dos evangélicos, que são contra Cristo. E eles não sabem. E eles ficam aí falando mentira. Ele diz aqui, ó, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos. Olha o que ele fala aqui. Também agora. Por que ele fala assim? Também agora. Muitos se tem feito anticristos. Muitos. Por que ele fala muitos? Porque muitos são contra Cristo. Muitos falam de Cristo, falam de Jesus, mas são contra. Com as suas obras. Praticando as obras da lei de Moisés, você é contra Cristo. Você que diz, não, mas eu ajudo a minha igreja com dízimo, você é um anticristo.
Jesus não mandou dar dízimo. Você vê aqui Jesus mandando dar dízimo? Procure na sua Bíblia aí, tem? Você vê os apóstolos falando, você tem que levar o dízimo. Não, mas Jesus falou do dízimo lá em Mateus 23. Falou para quem? Para você? Ele mandou os gentios dar dízimo? Você vê aqui falando, todos os gentios têm que dar o dízimo. Ele falou aqui? Não. Porque nós somos gentios. O dízimo que ele fala lá em Mateus 23 é para os judeus, é para os fariseus e ainda é exortando. Ele não está mandando dar, ele apenas está repreendendo que eles dão dízimo de hortelã, de endro, de cominho, que são comida, que são alimentos, que são plantações, e se esquecem da justiça de Deus de ajudar os pobres necessitados. É o que Jesus estava falando. Ele não estava mandando dar. Os apóstolos não mandam dar dízimo. Onde fala em relato de dízimo aqui, é apenas uma exortação. Não é para mim nem para você. Nós somos gentios. Então eu estou entrando aqui nesse assunto só para poder explicar para você parar de ser enganado e ler a Bíblia, porque eu não sou o dono da verdade. Eu não estou falando nada. Não sou eu que estou criando. Isso aqui eu não inventei ontem. Isso aqui que está na Bíblia não fui eu que escrevi. Isso aqui foram os judeus que escreveram. Então, o que diz, ó? Porque muitos, agora muitos, se têm feito anticristos. Muitos se têm feito. São muitos, ó. Por onde conhecemos que já é a última hora. E fala aqui, ó. E saíram do meio de nós. Tá vendo? Mas não eram um de nós. Tá vendo só? Porque se fossem um de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Tá vendo? Isso é para se manifestar que nem todos são de Cristo. Quando você vê essas igrejas, chamadas igrejas, né? Porque igrejas somos nós, evangélicas, adotando todas essas obras da lei, eles são anticristo. Sei lá, pode ser o seu pastor Giro, o seu pastor consagrado, pode ser o bispo, o pastor presidente, pode ser o diácono, pode ser quem for. Mas se ele pede dízimo, se você dá dízimo, se você batiza em água, se você toma santa ceia, se você faz fogueira santa, se você sobe em altar, se você faz campanhas e todas essas obras que são da lei de Moisés, você é um anticristo. Você está sendo contra Cristo. É que nem João está falando aqui. São os anticristos, não é o anticristo. Que dizem que vai entrar na cidade santa, que vai reinar o anticristo, o reinado do anticristo. Onde é que está escrito isso aqui? Está escrito aonde? O reinado do anticristo. Você acha onde isso aí? Me diga. Na Bíblia? Na Bíblia tem? No Apocalipse tem o reinado do anticristo? Onde? Me diga. Me diga, meu amado, o que Paulo fala em Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade, que os crentes dizem que é o anticristo, não é o anticristo. O homem da iniquidade que entraria no templo de Deus lá em Jerusalém, que foi destruído, e ele já entrou, foi exatamente o general Tito, filho do imperador Vespasiano, com seu exército. Ele como uma besta feroz. Por isso que João em Apocalipse fala que ele é como uma besta. Que os crentes dizem que é um poder político, um poder evangélico, um presidente, seja mentira. Já aconteceu. Foram 7 bestas. E teve a 8ª besta ainda, que foi Vespasiano, que criou uma moeda, colocou a sua marca, que chamam de a marca da besta, 666. 666, 666, não é uma marca de diabo, não é uma marca de Satanás para escravizar, para mandar em ninguém. Significa o 6º imperador, Nero. Nero foi o 6º imperador da tirania dos imperadores romanos. Assista os vídeos aí que você vai entender. Ele era o 6º e ele veio de uma dinastia de 66 anos. Aí juntando com o 6º, que era ele, tornou-se 666. Leia, pesquise. Flávio José explica para você.
Leia as histórias de Flávio José. Pare de ser enganado. Esses pastores evangélicos mentirosos que ficam fazendo vídeos e falando em suas reuniões nas rádios sobre 666, que marca de besta, que é um chip. A Bíblia não fala que é chip. A Bíblia fala que é o número de um homem. É o número de um homem. 666. 666, irmão, 666. E fica tudo, 666, e o 666. E o 666 não é nada, a não ser o número de um homem. O número de um homem. Você precisa, meu amado, pesquisar, procurar, entender o que é isso, o que é o número 666, quem é besta fera, quem é o anticristo. Tudo isso é coisa que já aconteceu há milhares de anos. Já aconteceu. Já aconteceu. E você quer saber da verdade? Leia Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 17 e 18, que os pastores pregam para você, mas você não entende porque eles não falam a verdade. Aqui diz, ó, Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Qual era o sinal? O povo judeu recebia um sinal na mão e na testa, entre os olhos. Era colocado por Moisés para ser conhecido pelo povo. E esse sinal, Vespasiano estava passando para o povo, o imperador Vespasiano, com o seu número, que era uma moeda. Ele criou uma moeda que tinha a imagem dele de um lado e do outro lado a imagem de uma mulher judia. Ninguém podia comprar no seu reinado se não fosse com aquela moeda. Só quem podia comprar que era quem tinha aquela moeda. Todas as outras moedas foram banidas. E somente a moeda de Vespasiano podiam ter poder para comprar as coisas. Isso era a marca da besta. Ele foi tratado como uma besta, por quê? Porque ele estava matando, destruindo o povo de Deus, os judeus. Por isso que João descreve ele como uma besta, linguagem de figura. Não tem nada a ver com o poder político de hoje. Com nada que os crentes falam. Está aqui. Para que ninguém pudesse comprar, se não tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Não é o número de um satanás, de um diabo, de um dragão, de uma besta, de um bicho imundo, feroz, não. Aqui diz que é o número de um homem. E que homem era esse? Nero. Esse era o número dele, 666. 66 anos de tirania, de imperadores reinando em Roma, com mais o sexto rei. Então fez 666. É para você ficar inteligente, viu? Isso aqui. É para você deixar de ser enganado. É para você parar de ficar ouvindo esses cães gulosos que fazem vídeo, que fazem novela de apocalipse, enganando o povo. E o povo fica ali, fitado na tela, assistindo aquela imundícia, aquela mentira. Aquela mentira. Porque o exército de Vespasiano com seu general, o Tito, invadiu Jerusalém no ano 70. Derrubou o templo, queimou o templo, matou os sacerdotes e ele se assentou no trono, como se fosse o próprio Deus. E ali reinou. É o que diz Apocalipse. Aí dizem que vai vir esse anticristo, vai se assentar no trono e vai vir Jesus com seu exército. E aí a batalha do Armagedon. Isso já aconteceu, meu amado. A vinda de Cristo com um exército de anjos já veio. Já veio. Hoje ele é o Espírito, ninguém vê Espírito. Ele veio como homem, como filho do homem sobre a nuvem, trazendo juízo para Jerusalém. Eu vou explicar para você aqui. Vamos em frente agora. Vamos em frente, que você quiser entender mais coisa, assista aos vídeos. Eu quero que você assista até o final o vídeo, para você entender. Ó, toda vez que tinha uma praga no mundo, os crentes, os evangélicos diziam que era o quê? A volta de Jesus. É a grande tribulação, mentira. E vem passando os séculos, estamos no século 21. Já se passaram mais de 20 séculos. E aí?
Jesus disse que não demoraria. Ele disse que a minha volta será próxima. A minha volta está próxima. Por que ele falou que era próxima? Porque iriam se passar apenas 40 anos. Da época que ele estava vivo, até o ano 70 seriam 40 anos. Então pronto, ele veio. E hoje os crentes, enganadamente, iludidos com essa falsa esperança da grande tribulação, que nunca vai haver. E ficam esses pastores evangélicos mentindo para o povo. Futurizando a Bíblia. Tem um bonito aí, fazendo vídeo, que está comparando essa praga dos gafanhotos com a praga do Egito, que disse que foi determinado pelos profetas. Vamos pesquisar comigo? Vamos ver se o que ele fala tem coerência? Vamos ver para quem era que os profetas estavam falando? Mas antes vamos ver aqui a praga dos gafanhotos que aconteceu no Egito, há milhares de anos atrás, com a escravidão do povo hebreu. Vamos lá. Êxodo capítulo 10, no versículo 12, Deus ele vai enviar, Deus, o nosso Senhor, a 8ª praga, os gafanhotos. Diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Tá vendo aqui? Então disse quem? O Senhor, não foi diabo nem Satanás, foi o Senhor. As pragas foram ele que mandou, como essas que tem no mundo. Vem de quem? Vem do diabo, do Satanás? Não, vem de Deus. Fazer o quê? Ele é Senhor, meu amigo. Ele mata, ele dá vida, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Ele mata, ele dá vida. Ele manda doença, ele manda saúde, ele faz o que ele quiser, ele é o Senhor. Ele tem poder sobre o barro. Do mesmo barro ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Do mesmo barro é o Senhor. Lembra de Jacó e Esaú? Os dois saíram do mesmo ventre de Raquel. E aí? Um era do bem e outro era do mal. Deus amou um e odiou o outro. Por que ele fez? Isso é injustiça para você? Para mim não é não, porque ele é Deus. Mesmo que seja injustiça aos nossos olhos, podemos ir contra Deus? Não. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Olha só. Então, entendeu? Então, estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tais gafanhotos, e nem depois haverá. Entenda aqui o próprio Deus está falando que nunca houve uma praga tão grande de gafanhoto, e nem nunca mais haverá. Então essa praga que vem aí, que é de 40 milhões, nem se compara com o que aconteceu no Egito. Nem se compara. Porque no Egito ele devastou o Egito inteiro. Essa que vem aí não é nada. E fica os pastores colocando medo nas pessoas. Os telejornais anunciam a notícia como uma coisa normal. Mas os pastores evangélicos, infelizmente, enganam as pessoas colocando medo. É assim que eles fazem para prender você nos seus alçapões. Colocando medo sobre a ameaça. Tá vendo, irmão? É a volta de Jesus, irmão. Jesus está voltando, irmão. Amados, se preparem. A igreja de Cristo se prepara. Pare de errar, pare de fazer isso. Seja fiel a Deus, irmão. Irmão, seja fiel. Traga seu dízimo, traga isso, traga aquilo. Saia do pecado. Saia disso, saia daquilo. Se firma com Deus, pega firme. Se converte. Senão você vai perder a tua salvação. Senão tu vai para o inferno. Jesus vai voltar e você vai ficar. E fica os crentes com medo. E fica os crentes amedrontados. E dão até tudo que tem. Por essa farsa, por essa mentira. Por quê? Porque não tem o conhecimento da graça de Cristo Jesus. Não lê a Bíblia. Está aqui, ó. Praga de gafanhoto no Egito, foi Deus que mandou. E foi tão grande que nunca houve e nem nunca haverá. Está aqui, ó. Olha, ó. Diz aqui, ó. Nunca houve tais gafanhotos e nem depois deles haverá. Deus está mentindo aqui? É mentirosa a palavra de Deus? Para mim é verdadeira. Se nunca houve e nem vai haver mais, então não vai haver mais. É como a grande tribulação que Jesus fala. Jesus fala em Mateus 24. Ele disse, nunca houve
e nunca jamais haverá. Então como é que você está esperando grande tribulação, se essa grande tribulação já aconteceu no ano 70 e Jesus falou que não vai haver nunca mais? Ele disse na sua palavra, nunca mais vai haver. Nunca mais. Você quer saber disso? Leia comigo. Eu gosto de mostrar tudo, para que você não fique perdido e nem procurando entender algum dia, ou seja lá quando for. Mas eu gosto que você entenda que já houve e nunca mais haverá. Entendeu? Nunca mais haverá tão grande tribulação. Tão grande tribulação. Em Marcos 13 também fala. Leia comigo. Olha só. Ele fala assim, ó. Jesus de Nazaré falando para os judeus. Viu? Não era para mim nem para você não. Entenda isso. Aqui ele falava para o povo de Israel. Você não é de Israel. É a destruição de Jerusalém. Olha só. Marcos 13, 19. Ó. Porque naqueles dias haverá uma grande tribulação, uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem nunca jamais haverá. Se Jesus de Nazaré está falando aqui que a grande tribulação que viria para Jerusalém nunca tinha acontecido no mundo, desde que o mundo foi feito, e depois nunca mais haverá, como é que você, meu amado em Cristo, está esperando por essa grande tribulação que os evangélicos falam? Me diga. Porque aqui ele está falando que nunca houve e nem nunca jamais haverá. Se não vai haver mais, então não vai haver mais. Ou então a Bíblia é mentirosa, ou então Jesus está mentindo. Porque os crentes até hoje estão esperando por essa grande tribulação. Fica esses pastores aí dizendo, se prepara, igreja, para a grande tribulação. Esse vírus do mundo, esse gafanhoto que vem aí, é a grande tribulação. Não é grande tribulação, meu amado. São coisas que acontecem no mundo e que sempre aconteceu e que sempre vão acontecer. Nós, eu, você, todos vamos morrer daqui para frente e nunca vamos ver isso. Você vai ver só. Porque já aconteceu. Já aconteceu a grande tribulação da Bíblia. Já veio Jesus de Nazaré. Já veio, não vem mais. Ele é glorioso hoje. É o Senhor da glória. Ele é Espírito, vive em nós. Nós somos os eleitos da sua graça. Estamos em paz. Não temos mais medo. Vivemos em paz, somos livres. Não precisamos de ninguém nos orientando. Não precisa ter medo, não precisa ficar com medo. Durma em paz, seja feliz, trabalhe, ganhe dinheiro. Lute pela sua família, pelos seus filhos. Ore por eles. Entregue tudo nas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. Somos abençoados pela sua graça maravilhosa. A graça de Cristo Jesus para nós vale mais do que todo o ouro deste mundo. A graça do Senhor Jesus para nós, para mim, e eu espero que você também creia, vale mais do que todo o ouro deste mundo. Não tem pastor, não tem bispo, não tem igreja, não tem templo de Salomão, não tem altar, não tem fogueira santa, não tem Santa Ceia, não tem nada nesse mundo que possa substituir o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Nada substitui seu sacrifício. Foi perfeito, foi único. E isso nos abençoou. Você já é um abençoado. Entendeu? Você já é. É tudo mentira o que esses pastores falam na televisão, nas rádios e nas redes sociais. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia algo interessante. O que eles não mostram para você. Primeiro foi Êxodo. Eu quero que você entenda que todos os livros proféticos da Bíblia, desde Isaías até Malaquias, entendeu? Todas as profecias da Bíblia, que vem de Gênesis a Malaquia, não era para nós, nunca foi para nós. Nós somos gentios. Tudo que tem de profecia na Bíblia, que fala sobre desgraças, de juízo, não é para nós. Leia a Bíblia. Leia de Gênesis a Malaquia.
que vai falar para quem era. Era para Jerusalém. Nunca foi para nós. Pesquisa na Bíblia. Veja lá. Vamos começar com Daniel. Vamos lá. Eu não vou falar de Isaías, Ezequiel, Jeremias, porque são grandes e são muitas profecias, mas você pode examinar na sua Bíblia. Tudo era para Jerusalém. Tudo era para Israel. Você não é judeu. Você não é de Israel. O que você quer crendo nisso? Para de crer nessas mentiras. As profecias que eram enviadas, que eram faladas pelos profetas, eram para quem? Era para Jerusalém, era para Israel. Daniel, quando ele estava sob o domínio de Babilônia, dominado pelo rei Nabucodonosor, Daniel, ele teve visões. Deus, ele revelou para ele a destruição de Jerusalém. O que iria acontecer com a vinda do Messias, Jesus de Nazaré. E todos os profetas profetizaram. Aí os pastores evangélicos leem estas mensagens e passam para as pessoas. Hoje aqui no Brasil, no ano 2020, no século 21, e você cegamente, porque não tem o conhecimento, acredita. Confira comigo na Bíblia aí. Na sua Bíblia e na minha. Confira. Daniel. Vamos primeiro em Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aqui diz: as 70 semanas que eram contra Jerusalém. Era contra quem? Jerusalém. Certo? Você pode entender comigo? Então vamos entender. Tá bom? Primeiro Daniel aqui. Aí eu vou falar dos outros profetas. Porque Daniel até Malaquias, todos eram profetas. Todos profetas. Daniel, Oséias, Miqueias, Joel, Amós, Sofonia, Zacarias, tudo, Naum, todos profetas. E todos profetizaram o que iria acontecer em Jerusalém. Aí o pastor lê isso e diz que é para você. Abacuque, todos falaram as pragas, o juízo final, a grande tribulação era para Jerusalém. Tem nada a ver conosco. Tem nada a ver comigo nem com você, e já aconteceu. Olha só, estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, tá vendo? Não é o meu povo brasileiro que ele está falando, não. Ele está falando do meu povo Israel. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem que é o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. A hora do sacrifício da tarde, que o povo de Israel tinha seus sacrifícios, era a lei. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Eu quero que você entenda que nesta época aqui da era antiga, quem ajudava o povo, quem ajudava os profetas, eram os anjos. Os anjos eram mensageiros de Deus ao povo na terra. Eles saíam do reino de Deus, vinham à terra para auxiliar os homens. Eles ajudavam no serviço de Deus. Eles vinham e se revestiam como homens. E até tiveram relações com as filhas dos homens, como você pode ver em Gênesis. Por isso esses anjos foram condenados e aprisionados, como fala em Judas, se eu não me engano, ou em Apocalipse. Que eles foram aprisionados, esses anjos, porque foram rebeldes, desobedientes a Deus. Então tinham esse trabalho ministerial dos anjos na era antiga, na era dos profetas. Os anjos auxiliavam, eles trabalhavam. Porque aqui na antiga aliança, era Deus o Todo-Poderoso quem falava, quem agia com seus anjos. Como apareceu os anjos, o anjo para Abraão, para Noé, Enoque. Os anjos apareceram para Abraão, que ele fez uma oferta para eles. Eles apareceram para Ló. Eles apareceram para
Davi, apareceram para Daniel aqui, apareceram para Jacó, que Jacó até lutou com um deles. Quer dizer, eram os ministérios que os anjos faziam. Entenda isso. Hoje, na era moderna, no ministério do Espírito, que esse ministério é do Espírito. Quem vive hoje em nós é o Espírito de Deus. É o próprio Deus. Não tem anjos. Quando você vê um pastor, um missionário, uma mulher, seja lá quem for, que diz que é ungido, consagrado sobre um altar de homens, que não é altar, é palco, falando em línguas, que é língua de anjo, que é língua não sei de quê, revelando isso, que tem um anjo com a espada de fogo, que o anjo vai na tua casa, o Senhor enviou o seu anjo, é mentira. É mentira. Ah, mas a Bíblia fala que os anjos foram até Paulo e Silas e os libertaram da prisão. Ah, e os anjos falaram com Maria Madalena no sepulcro. Ali ainda era Antigo Testamento. Ali a lei ainda vigorava. O templo ainda estava de pé. Os pactos se cruzavam. Entenda isso. É até que Jesus de Nazaré, quando veio nas nuvens, veio com ele o quem? Os anjos. Um batalhão de anjos tocando trombeta. Com a vinda do Filho do Homem para julgar aquele povo. No ano 70. Então, eram ministérios dos anjos. Mas, com a queda do templo, depois da grande tribulação, depois do juízo final que aconteceu naquela época, para cá, não tem mais anjo. Quem disse que viu um anjo, não viu anjo. Se você vê um pastor, um crente dizer que viu um anjo, que os anjos vieram na casa dele, que ele sonhou, é mentira. Isso é coisa da imaginação dele. É espírito alterado. Não anda em linha com Deus. E assim vai enganando. É assim que se levantam as religiões. Como o islamismo, como o budismo, os umbandistas, os espíritas e os evangélicos que receberam a mensagem do anjo. Receberam a visão do anjo. Mentira. Tudo isso são anticristos. Contra Cristo. Não tem anjo nenhum ajudando você hoje. Quem vive conosco é o Cristo ressuscitado. É o Deus Todo-Poderoso em espírito. Ele mesmo falou, Jesus, para a mulher samaritana, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. E o reino de Deus está onde? Está fora. Não, está dentro de nós. Entendeu? Então não tem anjos mais hoje. Aqui o anjo Gabriel fala com Daniel. Porque era a era antiga, era na lei de Moisés. Era o ministério de anjos. Não tem mais hoje, aprenda isso. E diz aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E sobre a tua santa cidade. Quem era a santa cidade? Jerusalém. Para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias. O príncipe haverá, ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui, o anjo Gabriel falando para Daniel, está dizendo que até a vinda do Messias, o povo tinha que restaurar Jerusalém. Tinha que trabalhar com a reconstrução dos muros, porque Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônicos. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo. E para a vinda do Messias, tinham que restaurá-la. Ela tinha que estar preparada para receber o Messias. E assim foi. Tempos de guerra, tempos angustiosos. Isso é a verdade. Os primeiros a destruir o templo foram os babilônicos. Os segundos, os romanos. A segunda queda do templo. O segundo templo foi destruído pelos romanos. E esse segundo templo, que foi reerguido, ficou mais belo do que o primeiro. É tanto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Está escrito lá, se eu não me engano, em Crônicas, que fala. Só que os crentes acham que essa glória da segunda casa é eles. É o povo de Deus, é a tua vida. Não. Leia a Bíblia. Tem nada a ver conosco. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, é a glória do templo de Jerusalém. Foi destruído pelos babilônios e foi reconstruído. Então a glória foi maior, ele ficou mais belo. O rei Herodes, ele aumentou, ele ampliou, ele colocou outras coisas no templo que não tinha no primeiro. O primeiro era sem forma, o primeiro não tinha tanta beleza. Mas o segundo templo ficou belo. Até que os romanos vieram no ano 70 e o destruíram. Entendeu? Então ele fala aqui, ó, para que o Messias vinha, o príncipe, e tinha 72 semanas. Jesus ficaria 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Quer dizer, depois que Jesus passasse essas 62 semanas em Jerusalém, ele seria crucificado. Está vendo? Seria cortado o Messias. Mas não para si mesmo. Para o povo. Né? E o povo do príncipe que há de vir, que príncipe era esse que ele está falando aqui? Tito. O príncipe aqui é Tito, o filho de Vespasiano. Fala aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o templo. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Agora ele irá firmar uma aliança com muitos por uma semana. Foi o que fez o general Tito, o príncipe Tito, filho de Vespasiano. Ele firmou uma aliança, ele se uniu com os outros reinos por uma semana para invadir Jerusalém. Todas as nações da época que haviam nas redondezas de Jerusalém, se uniram com Roma, sob o comando do general Tito, para invadir Jerusalém. Está aqui. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Quer dizer, os sacerdotes não mais sacrificavam, porque acabou tudo. Eles invadiram o templo, mataram os sacerdotes ao fio da espada, queimaram o templo. Por um momento, Tito sentou-se no templo, no trono como Deus. Eles se achavam Deus. Era uma blasfêmia. Aí os evangélicos dizem que é o anticristo. O anticristo são eles. Os anticristos são vocês, pastores evangélicos mentirosos, que mentem para o povo. É vocês que são os anticristos. Como diz a Bíblia, o anticristo não é um. Anticristos são muitos. Anticristo é todo aqueles que é contra Cristo. Está aqui. No capítulo 10, Daniel não come, Daniel não bebe, Daniel não consegue colocar nada na boca durante 21 dias. Durante 3 semanas, Daniel não come nada. Você pode ler na sua casa, eu não vou ler agora que não dá tempo. O tempo é curto. Mas você pode ler, capítulo 10. Que Daniel, quando ouve essa notícia, ele não consegue comer mais nada, ele fica jejum, ele entra em jejum, não porque ele quer jejuar, não porque ele está fazendo propósito, não. Mas por causa da notícia da destruição de Jerusalém. Ele fica muito triste. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, aqui, ó. No versículo 2 do capítulo 10. Pode ler em casa. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca. Ele não comeu nada. Aí os pastores evangélicos se apropriam dessa mensagem para criar um maligno e enganoso chamado jejum de Daniel, que tem enganado a muitos aí no mundo. E muitos têm se apossado desse jejum de Daniel, dizendo que até para receber o Espírito Santo. O jejum de Daniel, irmão. Você não pode ver internet, não pode ver notícia, não pode assistir nada. Você vai se excluir de tudo, até da tua família. Aí você fica durante 21 dias sem ver nada. Você fica doido, perturbado, querendo assistir suas coisas e não pode. Já pensou um negócio desse, meu amado? Eu fico até imaginando o que é que se passa na cabeça de um cão guloso desse que cria uma mentira dessa chamada jejum de Daniel. Está aqui o jejum de Daniel. Ele não jejuou com propósito nenhum.
Ele não jejuou porque queria alcançar uma riqueza. Ele não jejuou para receber Espírito Santo, coisa nenhuma. Ele jejuou aqui porque ele não conseguia comer nada, por causa da tristeza que estava no seu coração, com a notícia que Gabriel tinha dado a ele, sobre a destruição do seu povo, que aconteceria no ano 70. Entendeu agora o que é a Bíblia? Você está entendendo comigo como é que é a Bíblia? É assim a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia, meu amado. Pare de ser enganado. Aí cria o jejum de Daniel, que é para você ser rico, para você alcançar. E ainda tem dinheiro. Ainda tem que levar uma oferta para o Espírito Santo. Você já pensou no negócio dele? O Espírito Santo quer uma oferta. Onde é que está escrito isso? É tudo mentira. É tudo mentira para enganar você. Aí você vai mais na frente. Depois de Daniel. Depois de Daniel você vê Oséias. Né? Oséias. O que é que diz em Oséias? Oséias, capítulo 13. Vamos lá. Você vai entender comigo que Oséias 13, você vai entender comigo que tudo era para Jerusalém. Você viu lá em Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tudo para Jerusalém. Todas as profecias que os profetas profetizavam era contra Jerusalém, não era contra ninguém mais, a não ser Jerusalém. Não era contra eu, nem contra você, nem contra o Brasil, que nem o Brasil existia nessa época aqui. Então entenda, aprenda, respeite o tempo, respeite a data da Bíblia. Oséias fala 13, lê na sua Bíblia. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, o tempo está acabando. Aqui diz, ó, o pecado de Israel e o seu castigo. Aqui não é o pecado do Brasil e o seu castigo, é o pecado de Israel. Então tudo era para Israel. Está aqui. Está aqui. Ora, ele fala aqui, ó. Deite um rei na minha ira. Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Está aqui. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes? Hein? Você vai ler o capítulo na sua casa, para você entender. Aqui no versículo 16 fala assim, ó. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas filhas grávidas serão fendidas pelo meio. Que foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Está aqui. Pecado de Israel. Oséias, capítulo 13. Vamos a mais um? Vamos ao próximo? Vamos ao próximo então? O que é que diz em Joel? Depois de Oséias tem Joel. Aí diz aqui em Joel. Joel falando sobre os juízos de Deus sobre as nações. Aqui ele vai falar sobre o vale do Armagedon, que é no vale de Jeosafá, que fizeram até campanhas, os evangélicos, sobre isso aqui. Esse Armagedon que já aconteceu na época de Cristo. Entendeu? Ajuntai e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Joel 3, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Aqui, que era o Armagedon. Aqui falando no vale de Jeosafá, que está em Israel até hoje. Mais uma vez, vamos a outros aqui. Vamos lá. Amós. Os vícios e maldades de Israel. Mais uma profecia. O profeta Amós, no capítulo 3, ele fala sobre a destruição do povo de Israel. Eu não vou ler porque o tempo não dá, tá? Mas você pode conferir na sua Bíblia. Eu estou apenas mostrando para você o que os pastores não mostram. O anúncio do castigo, capítulo 4. Diz aqui, ó, no versículo 10, ó, enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Entendeu?
Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Até os nossos pensamentos é Deus quem determina. Se ele não determinar, você não pensa nada. Somente morre. Está aqui. Está aqui. Seja o seu pensamento, ao qual, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Os montes, para ele, são como se fossem planos. Ele pisa e o monte se amassa, se achata. Esse é o nosso Deus. Ele faz o que ele quiser. Vamos mais um agora? Vamos lá. Sofonias. Vamos ver aqui mais na frente. Jonas, ó. Jonas. O livro do profeta Jonas. Juízo sobre Nínive. Veja só. Jonas. Miqueias. Vamos lá. O profeta Miqueias. O anúncio da vocação dos gentios. A queixa do povo de Deus. A instituição do Messias. Tudo isso está nos livros proféticos. Leia. Leia. Está aqui. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas da fruta do verão e como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas. Entendeu? Não é cacho de uva. Até fala até aqui sobre e tu, Belém. Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que governará Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que há que está de parto tiver dado à luz. Então, os restantes de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Entendeu? Quer dizer, todos esses profetas profetizaram contra quem? Profetizaram contra Jerusalém. Todas as profecias. O profeta Naum também. O cerco de Nínive, está aqui. A iniquidade de Judá será castigada. O livro do profeta Abacuque. Leia na sua Bíblia. Eu não vou ler tudo porque o tempo não vai deixar. O livro do profeta Sofonias. Fala o que aqui? Ó? O castigo de Jerusalém. Capítulo 3 de Sofonias. Leia. Ai da rebelde e contaminada cidade opressora. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, num dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Tá vendo? Deus falando. Contra quem? Contra Jerusalém. Da minha ira. Todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Que terra é essa? É o mundo inteiro? Não. As terras de Jerusalém. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Entendeu? Está aqui. Tudo contra Jerusalém. Vamos dar mais um? Vamos dar mais um então? Vamos lá. Ageu. Ageu também fala. A repreensão e a promessa da bênção, a glória do segundo templo. Daqui. Falando da glória do segundo templo. Que o primeiro foi destruído pelos babilônicos. Profeta Zacarias. Zacarias também fala a respeito da destruição de Jerusalém. Aqui diz, o julgamento final. Profeta Zacarias falando sobre o julgamento final. Olha só. Capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor,
em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra quem? Contra o Brasil? Contra a Alemanha? Não, contra Jerusalém. Leia na sua Bíblia. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da terra, da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Leia o capítulo inteiro na sua casa. Eu não tenho tempo de ler para você agora, mas você pode ler. Zacarias 14, o profeta Zacarias. E assim chegamos a Malaquias, que tem uma sentença contra quem? Peso da palavra do Senhor contra Israel. É tudo contra Israel. Você pode ver todas as profecias do Antigo Testamento. Não tem nada a ver conosco. Não tem aqui uma promessa para nós, que nem diz os pastores evangélicos. Não tem uma palavra aqui de bênção, de restauração para nós. Algumas palavras você pode ler aqui nos livros históricos, como o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e às vezes nem tem. Aí você vai tirando alguma coisa que pode dar certo para nós, que pode funcionar para nós. Mas nem tudo que está escrito aqui é para nós. Você viu aqui que todas as pragas e o juízo final, a grande tribulação, só era para Jerusalém? Só era para Jerusalém. Todas as profecias de Gênesis a Malaquias era para Jerusalém, nunca foi para nós. Pesquise na Bíblia. O problema desses pastores evangélicos é que eles não respeitam o tempo. Eles não respeitam o tempo, o século, eles não respeitam a época, nem a data do que está escrito na Bíblia. Por isso vocês são enganados. Eles leem a Bíblia futurizando. É como se essas palavras aqui estiverem sido escritas ontem. Não, irmão, foi ontem que escreveram aqui para nós. Ó. Caiu do céu, irmão, ontem. Essa palavra não. Essa palavra aqui, ela foi escrita há milhares de anos atrás. Nunca foi para nós. Era para o povo de Israel. Entenda que profecias de juízo e destruição era somente para Jerusalém. Por quê? Por causa da lei de Moisés. Por quê? Por quê que Deus sempre anunciou juízo e destruição para o povo dele? Porque o povo era rebelde, por causa da lei de Moisés. Era a lei de Moisés que criava maldição e condenação e morte. Porque era necessário que Israel cumprisse todos os preceitos da lei, 613 mandamentos. Ninguém podia cumprir. Foi feito para o homem cumprir, mas não cumpriu. O único que cumpriu foi Cristo, porque ele era perfeito. Não se achou nele um pecado, nenhuma transgressão. Então ele cumpriu a lei. Ele disse, eu vim cumprir a lei. Ele veio para Jerusalém no ano 30 para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. E quando ele cumpriu no ano 33 na cruz, ele aniquilou. Ele deu fim à lei. Ele disse, está consumado. Essa palavra consumado quer dizer está paga a dívida. Está paga. Detelestai, quer dizer, eu paguei a dívida. Eu comprei vocês por alto preço. Meu amado, nós fomos comprados por alto preço. O preço do sangue de Cristo. Você não crê no sacrifício do Senhor Jesus? Você acha que precisa você estar dentro de um alçapão evangélico, dando o seu dinheiro, fazendo campanha para ser abençoado? Você acha que precisa você estar se batizando em água para perdoar pecado? Você acha que precisa você estar dando o dízimo? Você acha que precisa estar subindo em altar, sendo consagrado em óleo? Tudo isso você acha que precisa fazer para ter Cristo na tua vida, enquanto a palavra diz que Ele fez tudo isso já por você? E que nós somos lavados, justificados, santificados? Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. No versículo 4 diz que nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, em amor. Você não crê nessa palavra? Nós somos santos, somos puros pelo sacrifício de Cristo. Não precisamos fazer nada.
Só temos que crer e obedecer, viver pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Você entendeu? Mas desde a criação da lei, que o povo não obedece e sempre causou ira e indignação em Deus. Por isso, tudo apontava para Jesus. Todas as profecias, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, apontava para o Messias, para o Jesus de Nazaré que viria, para que ele cumprisse a lei. Com a vinda de Jesus, ele anunciava o último juízo. Este era o último juízo para Jerusalém. Você pode ver em Marcos 13, 19. Era o último juízo. Não ia haver mais. Porque haverá grande aflição na terra, como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Não haverá mais, não tem mais tribulação. Já aconteceu. Creia. Marcos 13, 19 e Mateus 24, 21 fala sobre isso. Porque Cristo é o fim da lei. Romanos 10, versículo 4. Meu amado, esta é a mensagem da graça de Cristo Jesus para você hoje. Esses pastores evangélicos que vão ao ar através das ondas de rádio, pelas imagens de um Facebook, de um YouTube, pela televisão, pelos seus templos, pregando, anunciando essas pragas como se fosse uma grande tribulação, como a vinda de Jesus, isso é mentira. Jesus já voltou. Jesus já voltou. Já se passaram mais de 20 séculos depois do que ele anunciava. Ele anunciou que viria, que estaria próximo às portas. Leia. Em breve estarei de volta. Em breve. Se é em breve, não vai demorar. Não, mas um dia para Deus, mas é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Meu amado, isso é linguagem de figura. Davi também falou em Salmos que para ele mais vale um dia no santuário de Deus do que 1000 anos pelo mundo. Ele falou, e é verdade. É linguagem de figura. Para Deus tanto faz um ano como 1000, como 10.000, como 20.000, exatamente. Mas Jesus falou que breve viria. E se ele falou breve, ele já veio. É porque era breve. Breve não é longe, breve é próximo. Logo eu estarei de volta, não quer dizer que vai demorar. Aprenda a ler a Bíblia. Respeite o que está escrito na Bíblia. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para você. Aprenda isso. Principalmente os livros proféticos, os livros escritos, os livros históricos. Principalmente esses livros não são para nós. Gênesis, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João são livros históricos. Não são para nós. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Oséias, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Joel, Oséias, Abacuque, Malaquias, são livros proféticos. São os livros dos profetas. As profecias deles eram para Jerusalém. Nunca foi para nós. Os livros de Reis, Samuel, Crônicas, tudo isso contava as histórias dos hebreus, dos patriarcas, dos homens da fé, dos heróis da fé. Não é para nós. Só era para Jerusalém. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado. E eu quero dizer mais uma vez, vocês já são abençoados em Cristo Jesus. Fica aqui o meu forte abraço. Muito obrigado por vocês estar comigo, tá bom? Então vamos em frente. Vamos em frente. Vamos desmascarar esses pastores mentirosos com a graça de Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.